Abra a Bíblia da sua casa no texto de Hebreus capítulo 10. Eu vou ler dos versos 19 a 25, embora vou me focar mais nos dois versos finais. Mas para a gente pegar a perícope inteira, eu quero ler Hebreus 10, do 19 ao 25. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Uma história bíblica que me chama muita atenção é a história de uma viúva de 84 anos que não deixava o templo, Ana. E a expressão não deixava o templo é um destaque muito especial, porque revela a piedade daquela mulher e o quanto ela considerava importante nos seus dias ir ao templo, orar, jejuar, ouvir a mensagem da palavra de Deus com os seus irmãos. E a Bíblia diz então que Ana, num dia em que lá estava, como era seu costume sempre fazer, de repente José e Maria entraram, trazendo uma pequena criança. E quem era? Jesus. O pequeno Jesus no colo de seus pais, sendo trazidos ao templo, e Ana estava lá, contemplando aquilo, maravilhada, e falava acerca do menino. Eu fico pensando nesse exemplo de Ana, quando diz, ela não deixava o templo. E no dia que Jesus foi lá ela estava. Às vezes acontece por alguma razão, algum culto que marcou mais a vida de alguém, uma palavra muito específica, ou algo que aconteceu, muito especial, e muitas pessoas ficam comentando sobre aquele culto. E é bem no culto que você não foi. Aí você fala, mas por que está todo mundo comentando? O que foi que teve lá? Que eu não fui domingo? O que aconteceu? Bem no dia que você não foi. Ana nunca passaria por isso, porque o texto diz que Ana não deixava o templo. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, onde nós estamos momentaneamente impossibilitados de fazer aglomerações, os templos de praticamente todas as igrejas estão fechados, ou eles têm se reunido em pequenos grupos. Para muitas pessoas isso tem sido terrível. Tem pessoas que não veem a hora das coisas voltarem ao normal. Mas para outros parece que não mudou nada do que diz respeito à sua rotina religiosa, porque eles não iam para a igreja mesmo, ou iam num batizado de alguém, num casamento, num dia festivo de Natal, de Ano Novo, ou Páscoa, enfim. Não faz muita diferença, porque não é a prática de muitas pessoas o ir ao templo. E eu tomo o exemplo aqui de Ana, e que coisa bela, para dizer para vocês, não deixe de congregar, não deixe de estar junto com seus irmãos. O texto que nós lemos nos fala exatamente sobre isso. Literalmente ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. Você não pode ficar fora da congregação. Você é chamado para congregar. E todos aqueles que já foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, são chamados a congregar na igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo. Nós vamos aprender mais sobre isso nessa hora. A Epístola aos Hebreus,
Apenas a título de contextualização para tratarmos aquela parte, é escrita, nós não sabemos ao certo quem foi o seu escritor, mas é um tratado excelente, especialmente voltado para judeus que estavam familiarizados com todos os rituais do Antigo Testamento, e o autor, então, faz fortes ligações para mostrar que tudo que havia no Antigo Testamento apontava para Cristo. Então, nós temos nos versos iniciais, na introdução deste livro, os versos de 1 a 4, mostrando que Deus nos falou por meio de Jesus Cristo. Tendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E mostra então que o Filho é superior a tudo, porque o Filho de Deus veio a esse mundo, se encarnou, ele é superior a anjos, ele desenvolve isso nos primeiros versículos. Os capítulos de 1 a 4 já mostram a superioridade de Cristo em vários aspectos. No capítulo 1 mostra que o Filho é superior aos anjos. Depois, no capítulo 2, nós temos aqui algumas advertências para ouvir sobre a salvação de Deus. Jesus foi feito semelhante aos irmãos para morrer. No capítulo 2 nos fala sobre isso. Entrando no capítulo 3, mostra que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é superior a Moisés, alguém muito bem considerado por todos os judeus. No final do capítulo 3, nós temos aqui instruções sobre a Escritura, a importância de crer, de observar os preceitos do Senhor. No capítulo 4, nós temos a Escritura falando sobre entrar no descanso de Deus, muito especialmente nessa parte aqui ele fala sobre isso. Chegamos no capítulo 5, nós temos aqui uma apresentação do sacerdócio de Jesus, todos os sacerdotes do Antigo Testamento apontando para o grande sacerdote, Jesus de Nazaré. Chegamos aqui no capítulo final, no finalzinho do capítulo 5, onde nós temos uma advertência séria contra a lentidão. Aqueles irmãos deveriam já ser mestres, dado o tempo, mas ainda precisavam de leite, dado a sua preguiça em querer conhecer mais da palavra de Deus. Nós também temos advertências no capítulo 6 contra a apostasia, quando fala de alguns perigos espirituais. No capítulo 7, nós temos referência, uma exegese histórica sobre quem foi um homem chamado Melquisedeque. Depois nós temos uma exegese teológica sobre Melquisedeque, ainda no capítulo 7. Chegamos no capítulo 8, onde a gente percebe aqui o autor falando de Jesus como o sacerdote das realidades celestiais, Jesus apresentando a sua oferta, ou seja, tudo aquilo que o Antigo Testamento, os rituais do Antigo Testamento anunciavam, se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo, mas em Jesus muito superior a todas essas outras coisas. Então, a aliança de Jesus Cristo, ela é superior. Chegamos no capítulo 9, do capítulo 9 até o capítulo 10, verso 18, um pouquinho antes de onde nós lemos, nós temos aqui a oferta e o tabernáculo superior de Jesus Cristo, mostrando então a grandeza do nosso Deus, o que Ele fez uma vez por todas, como Ele se tornou mediador da nova aliança. E aí chegamos no texto que nós lemos, onde nós temos aqui instruções sobre se aproximar de Deus, sobre se consagrar, estimular uns aos outros. No capítulo 11 nós temos exemplos de fé, que são bem conhecidos nessa epístola. Indo para o capítulo 12 ainda, nós temos algumas instruções sobre disciplina, o ensino sobre a disciplina, um resumo sobre essas questões e, finalmente, exortações piedosas no final desta carta. Então, é um texto bem longo, com uma riqueza enorme de detalhes, escrita focando para aqueles judeus que estavam familiarizados com todos aqueles rituais, mostrando que Cristo é superior. Cristo é o cumprimento de todas essas promessas. Todos esses olhavam para frente. E em Cristo nós temos o sacrifício perfeito. Cristo se ofereceu uma vez por todas. Não há mais necessidade de derramamento de sangue nenhum. Diante disso, agora a gente chegando no texto que nós lemos, o que se deve fazer? Então aqui é uma parte bem prática. Tendo, pois, irmãos,
intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, ele faz referência àquele lugar mais profundo do tabernáculo ou do templo, onde ficava a Arca da Aliança, que ninguém entrava, havia uma cortina que impedia as pessoas de ir para lá, quem fosse para lá poderia morrer, e agora ele diz, nós podemos ter acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Os crentes agora, olhando para a obra de Cristo consumada na cruz, eles podem sim adentrar a presença de Deus com ousadia, sem medo, sabendo que eles vão ser ouvidos pelo mediador da aliança, que Jesus atenderá às preces do seu povo. Ele é o sumo sacerdote que continua intercedendo por nós, e isso nos dá certeza de que, de fato, a salvação é autêntica, é completa, é perfeita. E o que a gente faz agora diante disso? A gente se aproxima de Deus por meio de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos alcançou pelo seu sangue. Aquilo que tinha que ter todo um acesso que os sacerdotes faziam, nós temos agora acesso direto por meio de Jesus Cristo. E agora, então, de uma forma bem prática, esses que se aproximam de Deus, que podem encontrar perdão para os seus pecados, que podem ter reconciliação de sua vida com Deus, que podem se santificar diante de Deus, essas pessoas que têm todo esse acesso livre pela pessoa bendita de Jesus Cristo, agora como é que eles devem viver? Porque não foi um só que fez isso, 1, 2, 3, várias pessoas, é a igreja do Senhor, povo remido, povo comprado, povo que foi aproximado de Deus, esse povo agora, salvo, povo eleito. Então nos é dado algumas instruções preciosas sobre o ato de congregar. E eu gostaria de tirar algumas lições para a nossa vida nesse texto aqui então. Assim como Ana não deixava o templo, assim nós cristãos, por causa da obra de Cristo, não devemos deixar de congregar. Observe, não a figura do templo, mas a figura do congregar. O ato de estarmos juntos em torno daquele que é o que o templo significava. O templo que todos os sacrifícios, tudo que era feito lá, tudo isso agora se cumpre em Cristo. E nós que vivemos em Cristo, não podemos viver de qualquer maneira. Hoje em dia tem muita gente preferindo viver na igreja presbiteriana Cristo em casa. Ou seja, vivendo só ali, eu não vou de igreja nenhuma, eu fico acompanhando aqui pela internet, e tem muitos teólogos até defendendo isso, né? Que você não precisa fazer parte de nenhuma igreja, e as pessoas têm vivido assim. Alguns o fazem por causa de negligência pessoal, outros porque de fato se frustraram com escândalos da igreja. A minha pergunta para você, antes de prosseguir, é: você tem congregado? Você tem considerado a importância do ato de congregar, de não deixar a comunhão dos santos, a comunhão do povo de Deus? Bem, existem muitas situações que fazem a gente deixar de congregar. Eu trabalho como capelão e eu já vi muita gente crente, firme, que foi movimentado dentro do ambiente militar, de um lugar para o outro. Aqui nessa cidade ele era firme, envolvido com a igreja, cantava na igreja, ensinava na igreja, aí por alguma razão foi movimentado para uma outra cidade que não tem a sua igreja. Tem outras, mas claro, não tem aquela, as pessoas são diferentes. Aí quando ele chega lá, ele não procura uma igreja, e aí quando você menos espera, tem 1 ano, 2, 3... e essa pessoa não congrega mais. Era tão envolvido lá, mas aqui já não é mais. E assim eu tenho visto muitas pessoas que nessas movimentações, e não só militares, mas outros profissionais também, que nessas mudanças, às vezes quando casa, às vezes quando vem os filhos, às vezes que mudou para um outro bairro,
porque trocou de carro, são tantos os motivos. Mas aí, de repente, essa pessoa para de congregar. Há alguns que estão em cidades que não têm uma igreja presbiteriana, por exemplo, os contatos que eu tenho, eles chegam a falar: pastor, tudo o que eu queria era uma igreja aqui perto. E alguns chegam a se deslocar vários e vários quilômetros para ir até uma igreja mais perto, às vezes andando quase 100 quilômetros, dominicalmente, para poder estar ali junto com outros irmãos, porque na sua cidade não tem, mas ele não deixa de congregar. E às vezes você mora na outra esquina da igreja, mas você não está estimulado, você não tem interesse, às vezes, pelo ato de congregar. Pois bem, eu queria falar seriamente sobre isso, porque agora, diante dessa pandemia, nós ficamos preteridos de congregar. Para alguns foi um prato cheio, já não ia mesmo, agora ninguém pelo menos fica me cobrando para ir para a igreja, porque ninguém está indo e estão descansados ali. Mas isso não tem sido algo positivo, isso tem abalado sim a fé de muitas pessoas. Alguns estão conseguindo minimizar os efeitos, como você que está me acompanhando aqui agora, assistindo uma transmissão ao vivo, ouvindo alguma mensagem aqui e ali, participando de videoconferências, enfim, algumas maneiras de minimizar. Mas a verdade é, nada substitui o ato de congregar, porque nós somos o corpo de Cristo e fomos criados para viver juntos. E agora, diante dessa pandemia, o que se prega é que a gente tem que buscar o isolamento. Isso não foi feito para nós. A gente até se recolhe, evita ficar saindo muito, mas a gente não foi feito para viver isolado. Você não foi feito para viver sozinho. Morar numa casa, ter uma casa enorme, só você. Não, Deus quer que você constitua família, que você se case, que você tenha uma prole de filhos, que você conviva com outras pessoas, que essa sua família tenha amizade com aquela outra. E a igreja é o ambiente propício para isso. Igreja no Antigo e no Novo Testamento, o povo da aliança, o povo de Deus. Os do passado olhavam para Cristo, os do presente olham para o Cristo que veio. Todos nós, em Cristo, pelo novo e vivo caminho, somos chamados a congregar. Mas nos próprios tempos bíblicos, já alguns desistiram disso. Nós temos a Bíblia, por exemplo, em 2 Timóteo, fazendo referência a Demas, que, tendo amado o presente século, abandonou a Paulo e já não seguia mais com os irmãos. E a Bíblia faz referência de outras pessoas que caminhavam tão bem, mas de repente desistiram e já não prosseguiam. Quem sabe você que está me ouvindo aqui agora, já caminhou mais perto, já foi membro da igreja, quem sabe hoje está desviado. Está assistindo hoje isso aqui só porque alguém te forçou a fazer. Assiste isso aqui, rapaz, vai ser para o teu bem. Você, tá bom. E botou lá. Ou então você está se aproveitando desse momento que não está tendo culto mesmo e está só ficando em casa ali, achando que isso é uma maravilha. Deus nos fez seu povo, e esse povo não deve deixar jamais de congregar. O verbo que aparece aqui quando diz não deixemos de congregar-nos, dá a ideia de não abandonarmos, literalmente podia ser traduzido assim, não abandonemos a congregação. A ideia de congregar-se aqui, a origem da palavra a mesma para a sinagoga. Não deixemos de nos congregar, de estarmos juntos, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações e ainda mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, Deus nos tem chamado para congregar. É possível que alguns de vocês que estão vendo essa mensagem aqui agora estejam passando por aquele momento triste em que você estava congregando e passou por decepções. Quem sabe você não foi movimentado de lugar nenhum, você estava indo bem, estava envolvido com a igreja, quem sabe até exercia liderança na igreja, mas conflitos internos, relacionamentos que se quebraram, ou o que mais tem acontecido hoje em dia. Você começou a ler a Bíblia e começou a ver que o que estava sendo feito na igreja não era o que a Bíblia ensinava. E a sua mente, cativa às Escrituras, começou a não compactuar mais com isso. E aí você diz, não tenho condição de fazer isso não, eu estou me reunindo para pior. E aí você procura o seu líder, você procura alguém para conversar sobre isso, e as pessoas às vezes
não entendem o que está acontecendo, mas sua mente está cativa à palavra. Não me submeto mais a essas coisas, não consigo enxergar o que determinadas coisas estão acontecendo aqui como bíblicas. E a sua mente cativa à Bíblia faz com que você acabe deixando de congregar. Às vezes isso acontece, e é um ajuste que Deus está fazendo para você, lhe tirando às vezes de uma igreja, utilizando um termo teológico da reforma, né? Uma igreja menos pura, uma igreja que deixava a Escritura de lado para buscar uma igreja mais bíblica, uma igreja que enfatiza a pregação bíblica, o viver bíblico. Essas coisas acontecem. Nossa época eu tenho visto muita gente me procurando, dizendo, pastor, olha, eu não estou congregando mais, não dava mais para congregar ali, era um lugar de falsos mestres, de falsos apóstolos, e eu estava sendo enganado, muita gente saindo de movimentos religiosos que de fato são um grande serviço. Não sei se esse é o seu caso, mas talvez as decepções que você passou na antiga igreja tem feito com que você tenha deixado de congregar. E eu quero lhe dizer, a Bíblia diz, não deixemos de congregar. Nós precisamos sim congregar. Deus quer que você vá servi-lo. Deus te chamou. Esse episódio triste, negativo, acontece porque nós vivemos num mundo de pecado. Não deveria acontecer, mas infelizmente aconteceu. O que você faz? Ajusta as velas do navio e segue na direção das Escrituras Sagradas. Não deixe de servir a Deus. Nós precisamos congregar. De que igreja hoje você faz parte? Não existe igreja só de internet. A igreja virtual, os membros são virtuais, fui batizado virtualmente, tomo Santa Ceia virtualmente, entrego meu dízimo virtualmente, evangelizo virtualmente, tudo virtualmente. Espera aí. Eu sei que essas coisas podem ser utilizadas, inclusive para a glória de Deus, mas não é só por aí não. Você vai ter que congregar com as pessoas. Nós fomos chamados para congregar. A igreja do Senhor pode até não ser tão grande, mas ali está uma igreja. Pode ser um grupo pequeno reunido, 20 pessoas, mas é a igreja do Senhor. Você tem que congregar com aqueles. Ou uma igreja maior. O importante é, não deixemos de congregar, pois algumas coisas nos são muito abençoadoras e que nós devemos considerar a partir desse texto. Eu gostaria de tirar 5 lições aqui sobre o ato de congregar, que o texto nos mostra. Primeiro, congregar revela uma consideração para com seu irmão. Observe como diz o versos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros. Ou seja, o ato de congregar é uma consideração que você tem com a outra pessoa. Imagine só, você tem uma congregação pequena, que você faz parte, ele tem 20 pessoas, aí de repente quem vai conduzir o trabalho? Aí o pastor lá se prepara, estuda a Escritura, os jovens ali do louvor preparam ali, ensaiam, aí eles vão conduzir o culto e você não vai. Aí eles olham assim, puxa vida, não vê ninguém, é só nós mesmos. E aí com alegria e satisfação eles fazem o culto, com 3, 4, 5. É a realidade de muitas igrejas aí. A gente vê na mídia às vezes mega igrejas, mas a realidade mesmo de cada bairro são pequenas igrejas. É uma falta de consideração nossa. Você dizer que é da igreja e você não participar daquela igreja. Preferir outras coisas. Então, se você faz parte, se Cristo te chamou, se você já entende que você foi aproximado do Senhor pelo novo e vivo caminho, não deixe de congregar. Porque o ato de congregar revela consideração ao seu irmão. Ao pastor, ao presbítero, ao cantor, ao anfitrião que vai estar recebendo na casa dele, abriu a casa dele, preparou até umas guloseimas para o pessoal comer ali depois do culto, e você não vai. É uma falta de consideração isso. Então, consideremos-nos uns aos outros. Essa é a primeira coisa que o texto mostra. E ele diz em que sentido mais a gente considera. E ele diz assim, para nos estimularmos ao amor e as boas obras. O ato de congregar nos estimula ao amor e às boas ações. É congregando que você percebe que aquela pessoa está mais necessitada e de repente é a oportunidade que Deus está lhe dando para ser bênção na vida daquela pessoa. A pessoa está lá sem muitas coisas, e você sobrando coisas, de repente você vai lá, ajuda aquele ali, ele não tem uma informação, você tem, você ajuda. Você está sendo um instrumento de boas obras.
Por isso, você jovem, você adolescente, convida seu colega para vir na igreja. Aí ele chega aqui na igreja, ele vai ouvir uma palavra que era tudo que ele precisava ouvir, mas ele não sabia onde ouvir. Aí você traz ele, vem congregar e vai trazendo outras pessoas. Nós começamos a nos estimular ao amor. Você ama seus amigos? Você ama a sua família? Traga eles para a igreja. Você quer fazer o bem nesse mundo de maldade? Vem congregar, que você vai descobrir aqui um monte de causas, um monte de coisas que você pode ajudar. Tem muitas pessoas que gostariam de ajudar entidades sérias. Eu te passo o nome de várias e várias, se você quiser ajudar. Obra missionária, obras de caridade, orfanatos, escolas, asilos. Não, eu queria ajudar na parte de formação dos líderes. Tem um monte de gente precisando de suas boas obras. Não, eu gostaria, na verdade, de ajudar as pessoas para eles cantarem melhor, tocarem melhor. Ótimo, a gente tem espaço para isso. Não, pastor, eu, na verdade, queria mais me envolver e ajudar esses missionários que vão para outros países e tal. Com certeza, a gente tem mais de 200 missionários espalhados ali, que você poderá ser uma bênção na vida dessas pessoas. Você poderá fazer boas obras e demonstrar amor para com eles. Aqui mesmo. Às vezes você está aqui achando que no seu bairro, na sua região, as pessoas estão bem, de repente você descobre que aquela pessoa está passando um momento difícil, e por meio da igreja, a igreja poderá ser um braço de ações de socorro em favor desses necessitados, e você foi um instrumento para isso. Não deixemos de congregar. O ato de congregar nos estimula ao amor e às boas obras. A minha pergunta antes de prosseguir: você tem feito boas obras? A gente não faz boas obras para ser salvo. Tem gente que faz as coisas para se aparecer, tem outros que fazem as coisas para ver se Deus se lembra deles. A gente não faz nada disso por obra, porque a nossa salvação é pela fé em Jesus. Nós somos salvos pela fé, independente das obras da lei. Apesar disso, por que nós vamos fazer boas obras se não somos salvos por isso? A gente faz porque a gente quer agradar aquele que pela graça nos salvou. A gente quer honrar a palavra de Deus. Se Deus disse que Ele se agrada disso, a gente quer fazer isso. Deus ensina para a gente ser generoso, então vamos querer ser generoso. Não para ser salvo, mas porque somos salvos. As boas obras na vida dos cristãos, elas são um reflexo de sua gratidão a Deus, por tudo que eles receberam de graça de Deus. Nenhuma ação nossa compra a salvação de Deus. Mas Deus, não vendo nada de bom em nós, veio ao mundo para nos salvar. Esse amor de Deus nos constrange. Então, com intrepidez, nós entramos na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, servimos a Deus e olhamos ao redor. Eu quero fazer o bem para os meus irmãos. Eu quero ajudar aquela mãe que está com um filho pequeno e está sem recursos. Eu quero ajudar aquele jovem ali para ele arrumar um emprego. Eu quero ajudar aquela idosa ali que não tem mais ninguém para cuidar dela. E você vai ter muitas oportunidades. Congregando, você será constantemente estimulado ao amor e às boas obras. Não falta boa obra para você fazer. Não vai faltar serviço para você desempenhar. Agora, se você não quer nada disso, aí pode ser uma razão porque você não quer congregar. Mas quem congrega, pode ter certeza que o ato de congregar nos estimula ao amor e às boas obras. Uma terceira instrução que o texto nos traz aqui, observe agora no verso 25, literalmente ele diz: não abandonemos a congregação, como é costume de alguns. O ato de congregar não é a ética de todos. Não acho que todo mundo vai achar que isso é legal. Não deixemos de congregar. É costume de alguns. Esses maus costumes não devem influenciar você. Tem um monte de gente que diz: eu sou da igreja, mas eu não vou sempre lá não, vou lá de vez em quando. Isso não é um bom exemplo para você. Isso é uns costumes aí que não é o ensino bíblico. O ato de congregar não é a ética de todo mundo. Tem gente que não vai ter esse princípio. Ele vai fazer o domingo dele só para fazer churrasco, o domingo dele é só para dormir, o domingo dele é para arrumar alguma coisa em casa. Para nós, o dia do Senhor é o dia mais importante da semana. Sabe por quê?
porque nós vamos, a coisa que a gente mais deseja fazer no domingo é o ajuntamento solene do povo de Deus, todo mundo reunido para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para bendizer o seu nome. Essa é a principal coisa que a gente faz. Por isso a gente vai dormir mais cedo no sábado, por isso a gente acorda mais cedo, toma um café, arruma os filhos, ajeita tudo, chega cedo na igreja, com ânimo, com disposição para cultuar a Deus, para estudar a Bíblia, faz a lição da escola dominical, com alegria e satisfação no coração, tira um cochilinho de tarde para renovar as forças, de noite vem na igreja de novo, porque a gente gosta disso e porque isso é bíblico. Deus botou isso dentro do nosso coração. Nós fomos criados para adorar a Deus. Mas isso não é de todo mundo, não. Não acho que isso é normal. Todos vão fazer. Tem gente que tem um costume diferente. Prefere ficar assistindo TV, fazer uma maratona na Netflix, bem nesse dia. Mas você, meu irmão, você foi chamado para congregar. Então ouça a palavra de Deus. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Alguns não têm esse costume bendito, mas você é chamado para ter. Vem fazer parte disso aqui. Não seja como aqueles que ficam só ouvindo falar, teve isso lá na igreja? Não, seja alguém como Ana, não deixava o templo, 84 anos, viúva, mas não deixava o templo, servindo a Deus com orações, jejuns, constantemente. Nós precisamos estar mais perto uns dos outros e não deixar de congregar, não abandonar jamais a congregação. Uma quarta lição que eu gostaria de trazer nesse texto aqui ainda é que o ato de congregar traz o benefício da admoestação. Alguns podem achar que a admoestação não seja um benefício, mas quem é crente em Jesus, quem tem se aproximado de Deus pelo novo e vivo caminho, sabe o quanto é importante a admoestação bíblica. E o texto então diz, ao invés de deixarmos de congregar, como é costume dessa gentalha, né, como alguns já diriam, ao invés disso, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais perto vai chegando o dia do fim, mais a gente precisa se admoestar. Sobre a admoestação, escrito aos Hebreus, ainda no capítulo 3, ele fala da importância da exortação mútua. E ele diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Aqui, a propósito, tem a mesma palavrinha quando diz lá, não deixeis de congregar, é a mesma ideia aqui de que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O que o pecado faz com a gente? O pecado nos adormece, o pecado nos amolece, o pecado nos cega. E aí, quando você está congregando, o que acontece? Aparece algum irmãozinho para te dizer, rapaz, eu vi você com aquelas companhias, rapaz, deixe disso, não vão te influenciar bem, toma cuidado, sai disso. Pode ser que na hora você nem goste, você vai ficar meio brabo ali, mas depois que você vê Deus te livrando, você fala, foi bom aquilo que me disseram. Nenhum filho, quando leva uma exortação de seus pais, gosta na hora. Quando o pai, a mãe dão aquela bronca neles ali, ninguém gosta de receber bronca. Mas depois que você reflete assim, eu precisava, ainda bem que você me disse aquilo, eu ia fazer, olha se ninguém me abre o olho. A exortação mútua, ela é importante, ela dói, mas ela cura. Provérbios diz assim, leais são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama não vai assim, vai mesmo, cara, aproveita, vai ser feliz. Isso não é amor. Isso é desconsideração com a pessoa, entregar ela a si mesma. Quem ama vai dizer, rapaz, tu vai perder tua vida, não faz isso, não abandona tua mulher, não abandona tua casa, não diz isso, cara. E aí a pessoa às vezes, contra tudo e contra tudo, mas esse é o teu irmão que está dizendo. Ele está te dizendo isso porque ele respeita a palavra, ele quer te guiar de acordo com a palavra, por isso que você não pode deixar de congregar, porque quem congrega tem o benefício da admoestação. Tem o benefício de ser admoestado toda vez que ouve uma mensagem, como você está sendo aqui agora.
Olha a bronca aqui do pastor, quer dizer, não é minha, é o texto dizendo aqui, ó, para, não deixe de congregar, vem congregar. É a palavra de Deus te dizendo, aí você, pá, essa palavra é para mim. Estou precisando mesmo, pastor. Obrigado aí por ter me chamado a atenção. Aí você vem um dia, às vezes não é nem pelo sermão, às vezes é quem sentou do teu lado, que falou às vezes contigo uma coisa que não tem nada a ver, mas Deus te abriu os olhos. Às vezes a pessoa dizendo, puxa vida, olha, eu sou tão feliz com o que Deus tem me dado. E às vezes você estava todo ingrato, insatisfeito. Só da pessoa conversar com você e você, pá, essa pessoa não tem nada do que eu tenho e é agradecida assim. E eu tenho muito mais do que ela e não estou satisfeita. Só aquilo ali já te faz refletir. Admoestados nós somos, consolados também nós somos. Às vezes a palavra que é traduzida por admoestação também pode ser traduzida como consolação. Nós somos consolados pela palavra de Deus, consolados por Cristo. Dele nós somos fortalecidos. Em Cristo nós nos desviamos dos caminhos maus e seguimos na direção certa. Que benefício é esse? Olha só o que a Bíblia diz. Davi acabou cometendo um pecado que acabou manchando sua reputação e trazendo muitos males para ele e para sua nação, quando ele adulterou com Batseba. Ele ficou tão endurecido pelo pecado que ele mandou matar um de seus amigos e continuou reinando como se fosse tudo normal, querendo ser justo, mas na verdade era só legalista, estava longe de Deus e ficou meses e meses. É tanto que a Batseba ficou grávida, teve seus 9 meses, a criança nasceu e ele ainda estava endurecido. Ainda estava ali naquela situação. Quase um ano praticamente. Mas a Bíblia diz que um dia Natã foi até ele e com palavras sábias pôde exortá-lo, admoestá-lo. E depois de contar uma história, pôde estender os dedos no nariz de Davi e dizer assim, tu és o homem. Esse homem errado que tu está dizendo que os outros são, tu és esse homem. Ah, como é bom fazer parte de uma igreja que tenha Natãs, que possam apontar o dedo no nosso nariz naquela hora que a gente está perdido pelo pecado. Agora, se você não congrega, meu amigo, você não vai ter esse benefício. Tem gente que acha ruim isso. Ninguém, ao ser disciplinado, o próprio escritor aos Hebreus fala mais à frente ali, acha bom aquilo ali. Pelo contrário, no momento produz tristeza, mas depois ele sente grande alegria por ter abandonado o pecado. É por isso que o salmista diz, antes de ser afligido, eu andava errado. Aí Deus veio, lhe trouxe sofrimentos para que ele se mexesse ali, e agora ele começa a obedecer a palavra. Deus muitas vezes nos exorta, usa pessoas para isso. Se você é solteiro, a pessoa que Deus mais usa para a sua exortação diária são seus pais. Você devia aprender a ouvi-lo e respeitá-los. Se você está vivendo dentro de uma igreja bíblica e séria, você devia considerar todas as pregações que existem, ao invés de dizer, eu não concordo. Tem igrejas que o pregador chega na hora, ele nem estudou nada, sabe nada do que diz esse texto aqui, e ele chega lá com poder de retórica e fala um monte de coisa e todo mundo chora e se encanta, e ele diz, ó, Deus está me dizendo isso para você. Aí a pessoa, amém, ele recebe como se fosse Deus dizendo mesmo, né? Um falso profeta ali enganando todo mundo, e a pessoa lá achando que é Deus. Aí o outro que vem, eu estou falando mais da nossa igreja, né? Os presbiterianos aqui que estuda a passagem, procura apresentar a mensagem da melhor maneira possível, e a pessoa, eu não concordo, eu acho que o pastor não está certo não concordo. Você está sendo exortado, você está sendo presenteado com a graça de Deus te chamando. Porque isso é graça. Isso não é lei, não. As pessoas, não, esse negócio é ferro, só pancada. Não, isso é graça. Ruim, castigo é se você estivesse andando no erro, indo para o abismo e ninguém te acordasse, ninguém quisesse te sacudir. Meus irmãos, nós vivemos numa época de uma geração melindrosa, onde ninguém sabe ouvir nada. Alguém vem dizer alguma coisa para o outro, já se enche de dedo. Quem congrega tem o benefício de ser admoestado. E deve ser um instrumento de Deus para outros também. Consolar, repreender se for necessário,
para que todos possam crescer. Isso é feito em amor. Isso é feito com toda a boa vontade, porque o que a gente mais deseja é ver essas pessoas indo bem. O pecado nos distancia de Deus. A pessoa deixa de congregar, porque ela sabe, quando vir na igreja, vai ouvir a palavra vai mexer com ela fala, não quero ouvir. É o pecado que te distancia de Deus. Mas Cristo, Ele venceu tudo e todos, e por meio dEle, nós podemos nos achegar a Deus. É Cristo quem nos chama, é Cristo quem vem atrás do pecador, é Cristo quem te chama hoje, dizendo, não deixe de congregar. É Ele quem nos chama para perto. Por que você está tão longe? Nós somos chamados para congregar. E por último, e não menos importante do que as outras coisas que eu falei, o ato de congregar reflete um caráter centrado em Cristo. Por que é que eu vou congregar? Isso aqui está implícito em toda a passagem, no contexto dela, no próprio ensino da Epístola aos Hebreus. Cristo é superior, Cristo é a razão da nossa vida. Deus nos falou por meio de Cristo, nossa salvação é por meio dEle. Ele é superior a tudo e todos. E porque Cristo é o que é, eu vou buscá-lo. E se a igreja é chamada o corpo de Cristo, e eu sou membro desse corpo, eu vou congregar. Eu vou congregar, porque o ato de congregar reflete o caráter centrado em Cristo Jesus. Quem é de Jesus, vive no corpo de Cristo. Agora, se você nunca se converteu, se você não sabe, então você não vai querer congregar mesmo. Eu não estou falando para você, estou falando para quem é crente no Senhor Jesus. Aliás, você não é crente ao Senhor Jesus e está ouvindo essa mensagem, é porque Jesus deve estar lhe chamando para perto. Ou quem sabe alguns vão ficar mais endurecidos e nem vão querer mais saber. Mas você, que está sendo eficazmente chamado por Deus, enquanto a palavra dele é pregada, meu irmão, venha do jeito que está, mas não deixe de congregar. Deus te chama para perto. Por que você vai ficar seguindo os rumos desse mundo? Nos bares da vida, nas festas desse mundo, ou trancafiado dentro do seu quarto, vivendo no seu mundinho, vem fazer parte do povo de Deus, vem congregar conosco, olhe para Jesus, Ele vai te salvar, Ele é quem se entregou na cruz do Calvário para nos dar uma nova vida, e essa vida Ele tem para oferecer. E aqueles que tiveram seus olhos iluminados, seus corações transformados, vão considerar o ato de congregar. Eles não deixarão de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, eles vão considerar a importância, assim como Ana, que não deixava o templo. Meus irmãos, esse assunto é muito sério. Eu falei hoje para vocês sobre o ato de congregar. Eu disse para vocês que aqui nesse texto nós percebemos que o ato de congregar revela consideração para com os nossos irmãos. O texto também diz que isso nos estimula ao amor e às boas obras. O ato de congregar não é a ética de todos. Tem gente que não vai ter esses princípios, mas você é chamado a ter. E o ato de congregar traz o benefício da admoestação e reflete o caráter centrado em Jesus de Nazaré. Depois de ouvir isso aqui, o que você vai fazer? Você vai continuar na sua vida ou você vai vir congregar? Nós estamos vivendo uma época de pandemia. Pastor, assim que passar essa época, eu vou congregar. Que bom, domingo que vem. Essa semana já. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, as igrejas têm sido autorizadas a reunir em pequenos grupos, até 30 pessoas para evitar aglomerações. Então, nós vamos fazer várias reuniões até 30 pessoas. Vem fazer parte, vem visitar a igreja. Você será muito bem-vindo. É 30, nós não vamos deixar 30 pessoas vir, não. Nós vamos deixar 25 para que você venha e ainda traga sua família. Venha fazer parte da história. Tem algumas pessoas que vão lhe convidar para você vir à igreja. Ouça esse convite como sendo o convite mais precioso que você já está recebendo. Alguém está te chamando para congregar. Isso é uma bênção. Não desperdice isso. Venha congregar. Você que anda meio afastado, por alguma razão ficou com raiva de alguém, ficou com raiva do pastor, ficou com raiva de mim, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu fiz para você, eu não quero ser uma pedra de tropeço no seu caminho. Vem congregar.
Não olhe para mim, olhe para a cruz. Não olhe para alguém que lhe fez o mal, olhe para Jesus. Nós somos todos imperfeitos, perfeito é só Ele. É por isso que nós queremos viver centrados nele, no corpo de Cristo. E eu posso estar dizendo coisas aqui também para pessoas que estão saudosas de vir ao templo. Quem sabe você aí está firme, servindo ao Senhor, apesar desse tempo de isolamento, e você falou, não vejo a hora de congregar com os meus irmãos. Está com saudade desse momento. Meus irmãos, durante os próximos dias, nós estaremos organizando ocasiões dentro da legislação do nosso estado, da nossa cidade, com as medidas cautelares que forem necessárias, mas nós não podemos deixar de congregar, porque a Bíblia manda a gente fazer assim, e assim nós faremos. Vamos congregar. Em países onde a igreja é perseguida, os cristãos se reúnem. O Estado nem deixa eles se reunir, ele se reúne em igrejas escondidas, subterrâneas. Nosso país não tem esse tipo de perseguição, pelo contrário. Então, vamos evitar as aglomerações, ok, mas a igreja não precisa se aglomerar, ela pode ter pequenos grupos, grupos de 20, grupos de 30, vai ter uma reunião de jovens, você vai ser convidado, venha. Os adolescentes vão ter uma reunião, participa com eles. Alguém vai te chamar para vir na igreja, participe, não deixe de congregar, porque é uma bênção de Deus e a sua vida vai ser totalmente transformada pelo convívio fraterno de seus irmãos, pela bênção de Deus na sua vida. Meus irmãos, a Escritura diz no livro dos Salmos, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Desejamos que Deus abençoe sua vida. Se você é crente no Senhor Jesus, permaneça firme, venha congregar. Se você está desviado do Senhor Jesus, Ele te chama. Para de viver nesse mundo aí. O Senhor te chama, volta para a igreja, volta para a casa do Senhor. Há lugar para você aqui, não fique com vergonha. Todos nós somos pecadores. A nossa vergonha foi levada na cruz. Ele nos chama para viver com Ele. Quem sabe você nunca foi numa igreja evangélica na sua vida. Já te chamaram, você nunca foi. Você tem uma visão até errada. Vem ver como é que é. Fica tranquilo. Vem ver, ninguém vai te obrigar a fazer nada. Vem conhecer. Vem ver como a tua vida vai ser muito melhor. Já vem, traz sua família, traz outras pessoas. Deus vai te abençoar grandemente. Até a minha adolescência, eu não queria saber de igreja. Até o dia que o Senhor descortinou os meus olhos, hoje eu não sei viver sem igreja. Eu amo a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E é uma bênção vivermos aqui. Tem problemas, todo lugar tem, mas é o melhor lugar para a gente estar. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ouvir as instruções da palavra de Deus e desenvolver o ato de congregar. Que Deus, pois, em Cristo nos abençoe. Amém.